Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, considere escrever aqui no canal. E esse é o primeiro vídeo de tag aqui do canal. E esse é o primeiro vídeo por quê? Porque eu sempre fui muito reticente em relação a fazer tag. Porque quando eu faço os vídeos, eu quero pensar no meu canal, eu quero fazer uma coisa diferente de tudo que tá aí. E todo mundo começa a fazer tag, é meio que mais do mesmo. Então, tipo, né? Acontece que tag é conteúdo e eu fui vendo, eu não vejo, eu quase não vi tag, né? Mas o que eu acho legal das tags é que não só respostas, né? Mas vocês acabam me conhecendo muito mais, porque eu vou fazer hoje a tag da mentira, hein? Da Kabuki, se eu não me engano, tá na descrição o canal dela. Então, por exemplo, eu estaria mentindo se dissesse que amei a série do início ao fim. Então, tipo, eu acabo dizendo por quê, qual série, e vocês acabam me conhecendo melhor também. Então, vou começar a fazer bastante tag. Bastante tag não, né? Pelo menos uma por semana, talvez. Porque tem tem tag a rodo aí pra fazer. E eu quero que vocês me contem quais tags que vocês gostam mais também, pra poder priorizá-las. Então, vamos lá. Tag da mentira. Primeira pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que amei a série do início ao fim? E eu peguei para esse livro, eu peguei para essa pergunta um livro chamado O Nome do Vento. Na verdade, a série é As Crônicas do Matador do Rei. O Nome do Vento é um livro que eu tenho como 5 estrelas, eu amo ele demais. Só que a série ainda não está concluída, então não daria para gostar, não daria para amar do começo ao fim porque ainda não tem fim. Mas eu já não tô amando, por quê? Por causa do Temor dos Sábios, que... não pode dar spoiler aqui também, né? Mas chega um momento do Temor dos Sábios, do Sábio, que parece que o Patrick Rothfuss começa um... Side quests. Side quests em videogame, por exemplo, são missões que não necessariamente agrega ao plot, ao enredo principal. Então, por exemplo, O Nome do Vento conta a história do Kvo, que ele é um cara super famoso do mundo dele ali. E tem feitos incríveis. E aí o cronista, que é um cara que documenta as histórias das pessoas, encontra o Kvo e quer contar a história dele. Beleza. Aí tem 3 dias contando a história. Primeiro dia, que é o primeiro dia que o cronista está contando a história, não é o primeiro dia na vida do Kvo, sabe? Então, tipo, o primeiro dia é que conta toda a ambientação, mostra tudo o que acontece e o que motiva o Kvo, né? Quais são os medos, quais são as aflições e quais são as vontades dele. Beleza. Aí, depois desse livro vem O Temor do Sábio, que é esse aqui. Que são 960 páginas. Aí chega um momento desse livro que ele começa a divagar pelo mundo que não vai acrescentar nada na história. Tipo, ele não tá chegando mais perto dos seus medos, das suas ambições. Então acaba ficando muito cansativo. Lógico que a escrita do Patrick Rothfuss é uma coisa, tipo, bonita, é gostosa de ler, mas tem horas que você vê que, mano, ele tá nessa reta. Aí acontece alguma coisa que ele fica aqui, assim, ó, vivendo aqui. Aí depois acaba esse momento do livro, que são 300 páginas, ele volta pro mesmo ponto que ele estava aqui para dar sequência na história. Então, tipo, você fala, mano, não acredito nisso. Então, lógico que no terceiro livro eu posso voltar a amar direto, mas se eu disser que eu amei do início ao fim, eu estaria mentindo. Vamos, a segunda pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que esse protagonista é um dos melhores que eu já li. E esse vai ganhar o Shuya. Shuya é o protagonista de Battle Royale. Shuya é um aluno de 16 anos, 16 anos? Acho que sim, 16, 15 anos, do 9º ano de uma escola japonesa. E a sala dele ela é escolhida para participar do evento, que é um evento secreto do governo, que todos os alunos têm que se matar e aí o sobrevivente ganha prêmios e tal. E o protagonista é o Shuya. A escrita é em terceira pessoa, a gente acompanha não só o Shuya, mas vários outros personagens. Só que o Shuya, ele não faz nada de relevante na história. No sentido que, tipo, ele é uma pessoa que ele é bem quisto por todos os outros alunos, é uma pessoa que quer o bem das coisas, mas
Nada acontece, tipo, acontece algumas coisas com ele ali, mas sempre num âmbito reativo. Ele nunca toma a ação das coisas. É sempre empurrado ou por um amigo ou por alguém tentando matar ele. Então ele está sempre preso na inércia. Se ele tá parado, ele vai continuar parado. Se alguém empurra ele para fazer alguma coisa, ele começa a fazer essa coisa. Então, é um personagem que a gente se identifica, que a gente gosta, a gente torce, mas eu estaria mentindo se dissesse que esse protagonista é um dos melhores que eu já li. Inclusive a resenha vai sair semana... Não, esse vídeo... inclusive a resenha vai ser semana que vem de Battle Royale, que é muito legal. Terceiro, eu estaria mentindo se dissesse que morro de vontade de ler esse autor. E lógico que existem, né, milhares de autores que eu não tenho a menor vontade de ler. Mas tem autores que eu tenho vontade, mas eu não morro de vontade. Que pra mim eu vou trazer, que é o Stephen King. Stephen King, todos os livros que eu li dele, eu gostei muito. Todos os livros que eu li dele, eu recomendo para as pessoas. Mas se eu dissesse que era um autor que, tipo, eu tô querendo sempre ler mais, eu estaria mentindo. Então, tipo, tem outros autores que eu prefiro priorizar, né? Ainda mais no mundo fantástico. O Stephen King tem também a sua Torre Negra. É uma das séries que eu quero muito ler, apesar do final que todo mundo fala que, tipo, não é muito bom. Ele meio que correu ali. Mas eu estaria mentindo se dissesse que eu morro de vontade de ler o Stephen King. Tipo, eu sobreviveria se eu não precisasse ler. Apesar de que eu quero ler esse ano pelo menos 3 dele, que é Doutor Sono, Pet Sematary e Misery. Vamos para a quarta pergunta, que é... Não são perguntas, né? Quarto tópico. Eu estaria mentindo se dissesse que o livro me surpreendeu. Eu já tô com ele aqui na mão. O Crepúsculo e a Aurora, de Ken Follett. Ken Follett é um dos autores que eu tenho mais domínio sobre, inclusive acho que é por isso que não me surpreendeu. Mas o Crepúsculo e a Aurora é o quarto livro escrito pelo Ken Follett dentro da série de Kingsbridge. Kingsbridge começa no Pilares da Terra, aí tem o Mundo Sem Fim e tem Coluna de Fogo. E aí o Ken Follett resolveu escrever o Crepúsculo e a Aurora, que se passa 100 anos ou 100 e poucos anos antes de Pilares da Terra. E, de novo, é um livro do Ken Follett que muito bem escrito, você tem os personagens super cativantes, bem construídos, mas eu até falei isso na resenha, né, que eu sentia que esse livro começou a ficar muito ficou começando a ser fórmula. O Ken Follett acaba usando fórmula que ele usou nos outros livros para esse. Então, as coisas que aconteciam aqui, por exemplo, uma coisa que o Ken Follett adora fazer é fazer a pessoa ter o mundo, aí depois jogar ela lá para baixo. A pessoa consegue uma coisa muito da hora, aí depois joga ela lá para baixo. Isso o Ken Follett faz muito, e faz muito bem. Mas, quando acontecia isso nesse livro, eu ficava pensando, meio que eu imaginava que isso fosse acontecer, e aí... eu não ia ficar tenso pelo personagem, porque eu sabia que lá na frente, nem que seja, 10 anos depois, ele ia voltar e ia conseguir o que ele queria. Porque os livros do Ken Follett tem meio que, ainda mais esses de romances históricos, tem meio que um quê disso, né? Então, por exemplo, os protagonistas que se gostam, um deles tem algum problema que vai ter que se distanciar por muitos anos, e aí depois quando eles vão se reencontrar, a mulher tá grávida, tem filho, tá com um compromisso lá, e aí ele não pode estar aqui, porque tal, mas aí o cara maltrata, então ele não gosta de tal coisa, e depois de 5 anos eles se encontram de novo, eles estão num outro momento, sabe? Tipo, tem meio que uma fórmula. Eu gostei bastante do livro, mas eu estaria mentindo se dissesse que o livro me surpreendeu. Eu estaria mentindo se dissesse que lerei esse livro novamente, e é curioso, porque o livro que eu vou falar é um livro pequeno e curto, chamado A Guerra dos Mundos. Olha o tamanho disso. É um livro que foi escrito em 1890 e tantos. É um livro que tem uma escrita bem original para a época, porque imagina, o H.G. Wells escreveu uma parada sobre ficção científica, em uma realidade, né, num passado nosso aqui que ninguém nunca havia pensado nisso. Então, tem o seu mérito por ter escrito o livro. Agora, uma coisa que eu achei chato foi a escrita mesmo. O que não é culpa dele, é culpa minha, eu acho. É culpa da evolução
da literatura que deixou os textos muito mais bem construídos. Bem construídos não, vai. Bem construídos não. Mais fáceis de ler, mais interessantes. Eles foram aprimorando a cadência da história. Então foi ficando bem lento. Ó, são textos... Dá pra ver direito? Ó, são blocos e blocos, blocos e blocos, blocos e blocos, blocos e blocos, sem diálogo. Então é muito cansativo e eu estaria mentindo se eu dissesse que lerei esse livro novamente. Eu estaria mentindo se dissesse que eu cansei desse gênero literário e óbvio que é fantasia. Eu estaria mentindo muito se dissesse que eu cansei dele. Ainda mais fantasia geral, porque tem vários subfantasias, né? Tem fantasia YA, tem fantasia Dark Fantasy, tem fantasia distópica, tem fantasia de ficção científica também. Então, tipo, tem vários... A fantasia é muito ampla. Então, quando a gente tem um gênero literário muito amplo, você acaba não se cansando, porque sempre tem uma forma... Sempre tem sempre tem uma forma diferente do mesmo gênero literário para você para você ler, que não vai cansar, porque é um gênero completamente diferente do que eu estava lendo ali antes. E por último, o último tópico eu estaria mentindo se dissesse que não quero essa adaptação. E para mim é o Skyward de Brandon Sanderson. Lógico que tem várias fantasias que eu acho interessante, seria muito legal ter, seria tudo meio que esquema Game of Thrones e tal. Só que aí eu tava olhando a parte de fantasia, eu falei, não, mas e os outros tipos aqui? E aí eu vi o Skyward. E o que eu acho muito legal desse livro é a forma que os personagens usam das naves espaciais para conseguir fazer as manobras. Então, tipo, eu acho que seria muito da hora a gente ver na televisão os caras fazendo as manobras, jogando o laço e pulando. Só um contexto, né? O Skyward conta a história de um futuro onde que os humanos fugiram da Terra e eles caíram ali e aí eles estão num outro mundo que eles vivem no subterrâneo porque eles são sempre atacados pelos Krells, que são os alienígenas. Agora, acontece que os humanos têm uma equipe de pilotos, né? Pessoas que meio que da aeronáutica deles lá, que enfrentam esses Krells, esses alienígenas. E a Spencer, que é a protagonista, ela quer ser pilota a vida inteira, tal, e ela acaba conseguindo participar lá, tal, das coisas e pilotando a nave espacial, tal. E o jeito que tem as batalhas, eu acho que é muito legal, é muito bem escrito e seria sensacional ver ali na tela mesmo, na televisão ou no cinema. Ia ser muito da hora. Bom, então essa foi a minha primeira tag. Me conta aí se eu me saí bem, se eu tô sabendo fazer essa parada aqui, se vale a pena continuar fazendo. Qual que vai ser a minha próxima tag? Vocês me digam aí. Até o próximo vídeo. Tchau.